E aí, galerinha, tudo bem? Já faz algum tempo que eu venho pensando em fazer vídeos sobre esse tema. Na verdade, o meu filme favorito é o filme A Múmia, de 1999, filme estrelado por Brendan Fraser e Rachel Weisz. E, como eu disse, eu já venho pensando há algum tempo em, quem sabe, fazer um vídeo ou uma série de vídeos sobre esse tema, sobre o filme A Múmia. E agora que estão surgindo notícias sobre uma possível continuação do filme A Múmia, né, caso o quarto filme, eu acho que esse é o momento ideal pra gente falar sobre isso. Então, a princípio, essa vai ser uma série de vídeos no qual eu vou falar sobre o filme A Múmia, no caso de 99. Vou falar de onde ele veio, né, da sua inspiração no filme A Múmia lá de 1930, contar curiosidades, falar sobre os personagens, sobre o elenco, falar sobre as mídias que saíram depois disso, inclusive, ó os Funko Popzinho aqui de A Múmia. Tem meu O'Connell aqui e minha Evelyn Carnarvon aqui. Primeira coisa que eu vou falar com vocês, na verdade, vamos começar esse vídeo, essa série de vídeos falando sobre o que se sabe de concreto sobre o tal quarto filme da Múmia que tá vindo por aí. Nada. A gente não tem nada de concreto, pra ser sincero. O que acontece é que estão em negociação e, segundo fontes bem confiáveis, essas negociações estão bem avançadas, praticamente dadas como certas, entre a Rachel Weisz e o Brendan Fraser para voltar para a franquia, né, nesse quarto filme. Então essas negociações estão bem avançadas, a princípio. É como se fosse aquela história do tua vizinha fofoqueira tá sempre certo. Quando o rolê acontece, você descobre que ela estava certa quando ela contou a fofoca, mas por enquanto é só uma fofoca. É mais ou menos isso que a gente tem até agora. A princípio, a Universal Studios confirmou esse quarto filme, né, deu sinal verde para produzirem, e começaram a conversar com os atores, porque queriam trazer de volta a pegada dos filmes lá de 99 de 2001, no caso, A Múmia e O Retorno da Múmia. E se eu tô falando de 2 filmes só, por que que o número é 4? Bom, porque, não sei se vocês sabem, teve um terceiro filme aí no meio, que é A Múmia, Tumba do Imperador Dragão. Eles vão ignorar esse filme, os acontecimentos desse filme, que basicamente é o sensato a fazer de conta que esse filme não existiu. Alguém aí assistiu o terceiro filme da Múmia? É? Bom, eles vão ignorar, então, os acontecimentos do terceiro filme e a história vai se passar a partir do segundo filme, a partir de O Retorno da Múmia. E em negociação, a princípio, estão Brendan Fraser e Rachel Weisz, que não esteve no terceiro filme, só o Brendan. O Brendan e o John Hannah, que faz o Jonathan, que é o irmão da Evelyn. Eles estiveram no terceiro filme, são os únicos do elenco principal que voltaram para o terceiro filme, mas a Rachel, que é a Evelyn, foi uma falta muito sentida. E na época, muito se especulou sobre por que que ela não voltou, e houveram basicamente 3 motivos para isso. O primeiro deles, e o mais contundente, é que ela tinha acabado de ganhar seu bebê, seu filho, tinha acabado de ter um filho, e o filme exigia um período de 5 meses na China para rodar, e ela não quis se afastar do filho por tanto tempo. Então, a menos que a Universal concordasse em prolongar, em estender um prazo, né, fazer as gravações bem mais para frente, ela não concordaria. E além disso, ela estava com conflito de agendas, que era outro motivo pelo qual seria necessário adiar as gravações, porque na época ela estava gravando o filme Três Vezes Oh, Amor. that part. Isso sem contar que ela não gostou do terceiro filme. Ela leu o roteiro e ela falou: "Cara, não vai dar certo". E ela estava certa, realmente não deu certo. Então, por esses 3 motivos, a Rachel Weisz não participou de A Múmia 3: A Tumba do Imperador Dragão. E esse quarto filme, ele a princípio, ele vai seguir a pegada dos 2 primeiros, ignorando o terceiro e contando com a estética, o clima, a pegada dos filmes de 99 e 2001, A Múmia e O Retorno da Múmia. Lá em 2017 a gente teve um reboot com o Tom Cruise, de A Múmia, que também foi muito, foi massacrado pela crítica. No filme, né, tinha a intenção de relançar o universo de monstros da Universal, mas foi daí pra frente é só pra trás.
Bom, paralelo a isso, nós tivemos também a notícia de um outro filme de A Múmia, a princípio, que vai ser lançado em março de 2026, no ano que vem. E esse filme, quando começaram os rumores a respeito, começou um burburinho a respeito de trazer de volta o elenco original, ou pelo menos o Brendan Fraser. Isso não aconteceu. Com o passar do tempo, as notícias foram saindo a respeito desse filme e descobriu-se que se tratava de uma produção totalmente independente da franquia A Múmia de 99. Então, o que se sabe é que a direção desse filme, que vai sair agora de 2026, de A Múmia, que é mais um reboot, na verdade, a direção é do Lee Corin, que foi o mesmo diretor de A Morte do Demônio e a Ascensão, que foi um filme de terror bem aclamado pela crítica e pelo público em geral. À medida que o elenco, as notícias sobre o elenco foram saindo e não se viram nomes como Brendan Fraser, Rex Wright, a expectativa sobre o retorno deles foi a zero e entendeu-se que se tratava de um novo filme, um reboot, uma nova franquia. Então esse filme tá chegando pra ir pra gente em 2026, mas as notícias do A Múmia 4, da continuação daquela franquia lá de 99, que é o tema desse vídeo, dessa série de vídeos, deu meio que uma abafada nas notícias a respeito do lançamento da Múmia do ano que vem. Mesmo assim, a gente vai acompanhar os dois, tentar traçar um paralelo aí entre o que tá vindo por aí, de concreto, do filme que vai lançar em 2026, e da proposta que se tem para o retorno da franquia da Múmia de 1999. Então, até agora, o que você sabe sobre a volta de A Múmia, da franquia A Múmia, é: Brendan Fraser e Rachel Weisz estão negociando e estão muito próximos de aceitar. Lembrando que eles ainda podem não concordar com o cachê, com o roteiro, os produtores podem não concordar também com os valores que eles pedirem, enfim, tem um monte de eventualidades que podem impedir o retorno dos dois. Mas a princípio eles estão conversando sim, e estão muito inclinados a aceitar retornar para a franquia. Além deles, também estariam conversando eu nunca sei. Além deles, Oded Fehr e John Hannah, que são respectivamente o Adad Bey e Jonathan Carnahan, que é o irmão da Evelyn, e o Adad é o Medjay, que a princípio ajudava a proteger a tumba de Imhotep, também estariam em negociação para retornar à franquia de A Múmia, mas também não é certo. Sabe-se também que a direção não vai ser do Steven Sommers, que foi o diretor original de A Múmia e o Retorno da Múmia, também não dirigiu A Tumba do Imperador do Dragão. Na verdade, a ideia é que esse filme seja dirigido por Matt Bettinelli-Olphin e Tyler Gillett. Eu espero ter pronunciado o nome certo. E também não se sabe nada ainda sobre o roteiro, sobre o enredo. Só supõe-se que vai se passar no Egito também, embora tenha uma corrente de boatos de que se passaria, na verdade, aqui na América do Sul e as múmias seriam do Império Inca, mas nenhuma das duas informações foi confirmada ainda. Então, essas são as informações que a gente tem até o momento da gravação desse vídeo sobre o possível recomeço da franquia A Múmia, continuação dos filmes de 1999 e 2001, A Múmia e o Retorno da Múmia, mesmo sendo A Múmia 4, ignorando completamente os eventos do terceiro filme. Vamos aguardar mais informações e nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre esses filmes e eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada enquanto a gente espera ansioso pela volta da franquia Múmia. Querido, você não é nada sutil. Amor, não tenho tempo para ser sutil, não. Até o próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever para não perder os nossos próximos vídeos sobre isso e, claro, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo.